Olá, meus amigos, muito boa tarde. Está começando mais uma edição do Segurança em Foco aqui pela sua TV Mar, canal 25 na NET das organizações Arnon de Melo. E hoje o tema do Segurança em Foco é a polícia e a sociedade. Essa relação está estremecida? A que ponto a sociedade se sente protegida ou ameaçada com a chegada da polícia? Isso das polícias de uma forma geral. Esse é o assunto de hoje que será debatido no Segurança em Foco, que está no ar. Pois é, hoje na edição do Segurança em Foco, nessa sexta-feira, sempre às 15h30 até às 16h30, estamos juntos aqui debatendo assuntos com os nossos convidados, Leonardo de Moraes, advogado criminalista, Dr. Geraldo de Magela, historiador, e também o Dr. Flávio Saraiva, delegado da Polícia Civil. Enfim, os nossos três convidados que já debatem sempre o tema aqui, cada um, logicamente, na sua esfera e nos seus conhecimentos, e também a gente sempre debatendo para chegar a um denominador comum ou tentar também, junto com você, telespectador, decifrar alguns enigmas que ainda surgem e pairam em relação à segurança pública. Muito complicado a gente debater isso em apenas uma hora, né? Passaríamos aqui meses debatendo, talvez não chegaríamos a um denominador comum. Mas vamos tentar hoje conversar sobre a questão dessa relação bastante complicada entre as polícias e a sociedade. Durante algum tempo, a chegada da polícia, o pedido de socorro da polícia da sociedade, se sentiriam seguros com a presença, seja de qual fosse a polícia. Hoje, a polícia parece ser temida por alguns moradores. E essa relação acaba criando situações bastante complicadas. E é esse o assunto de hoje do Segurança em Foco. Nós vamos começar com o nosso queridíssimo advogado criminalista, doutor Leonardo de Moraes. Em relação, aliás, o doutor Flávio Saraiva, eu quero até desejar boa tarde a todos vocês. O Leonardo de Moraes, boa tarde, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e sua presença. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Doutor Geraldo de Magela, também mais uma vez, muito obrigado pela participação. Obrigado, eu que agradeço. Muito bem. Doutor Flávio Saraiva, mais uma vez também, sempre aqui conosco. Boa tarde, boa tarde a todos. Muito bem. Doutor Flávio Saraiva, na verdade, você tem no seu blog, você retrata muito bem essa discussão que nós vamos ter hoje, por exemplo, que você fala a polícia que mata, morre e reduz homicídios, né? E isso deixa, entre aspas, uma pergunta. A sociedade confia na polícia ou necessita, ou é um mal necessário, subentendidamente, que a população talvez tenha esse entendimento? Então, o senhor começa com a manchete mostrando os números de São Paulo, que são números imensos, mas que houve uma redução, né, quando foi, como é que eu posso dizer, quando foi enaltecido na inteligência da polícia, a presença da polícia comunitária junto à população, quebrando justamente essas arestas de superioridade, ostensividade e muitas vezes truculência da polícia por conta das ações dos bandidos. O que o senhor quis dizer com isso, então? Que acho que é importante que a gente eu iria começar com o doutor Leonardo, mas vou trocar para o senhor, porque o senhor tem esse tema bastante recorrente e importante sobre o tema de hoje. Muito boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde aos colegas. O tema é uma incoerência, né? A polícia que mata, morre e reduz homicídios. Quando se verifica as estatísticas da própria Polícia Militar de São Paulo, verifica que houve um maior número de mortes em confronto, né? Uma coisa que a gente estava discutindo até antes aqui do programa com o seu Magela. Tem que ser investigado. Agora, essa mesma polícia aumentou o número de vítimas dela em combate. Aí há a morte de policiais, há mortes dos de delinquentes e há uma redução de homicídios. Isso, para os estudiosos, né, as pessoas que estudam polícia, isso seria um tema muito interessante para formular uma tese e um trabalho científico. Por que ocorre isso? Sugere uma incoerência. Mas o mundo tem outra receita para essa relação polícia-sociedade. Então, nas experiências exitosas ocorridas no mundo, há uma aproximação e há uma relação de confiança entre polícia e sociedade. E não há nenhuma outra experiência que indique o contrário. Que se a população não confia na polícia, a polícia não confia na população, isso não tem possibilidade de se chegar a um bom termo. Então, São Paulo está enfrentando esse problema. O Rio
O Rio, o governo chegou nas comunidades com as UPPs, mas chegou a polícia... Está perdendo forças, é isso? A gente tem percebido isso um pouco? E hoje não é o que a gente tem lido, isso a gente tem percebido, doutor Flávio, é que a polícia me parece, eu não digo nem a polícia fez o seu papel, mas acho que o Estado enfraqueceu. A polícia entrou e o resto do Estado não pacificou e o resto dos serviços que o Estado deveria oferecer não foi a contento. Com isso, a criminalidade sentiu essa fragilidade do Estado e volta com força, inclusive enfrentando a polícia dentro do seu território. Porque é um sentimento de frustração, né, com a comunidade. Eu acreditei nessa proposta, mas só veio a polícia. Cadê os outros serviços que o Estado tem que levar? Cadê a cidadania, cadê o respeito, cadê... enfim, né? E o traficante aproveita esse vácuo do Estado e agora eu vou retomar essa relação e tentar mostrar que eu sou melhor. Exatamente. Né? Possivelmente está ocorrendo isso. Muito bem. Doutor Geraldo de Magela, o senhor que já conhece bem a história, inclusive estudioso disso em outros tempos, também enfrentou essa luta difícil, né, inclusive de classes, né, em outros segmentos, mas entendeu também que tinha que ser, como o senhor é um pacificador, diga-se de passagem, em relação a fazer esse termo de entendimento entre a parte que vem para resolver e a parte que tem necessidade, mas também quer resistir, digamos assim. O que o senhor tem a explicar para a gente em relação a essa quebra de braço, do qual deveriam ser uma parceria e torna-se uma quebra de braço entre a polícia e a sociedade? Quem deveria proteger hoje faz medo à sociedade? Boa tarde. Boa tarde. As pesquisas, por exemplo, o Fórum Nacional de Segurança Pública, ele tem pesquisa que mostra o ranking das instituições brasileiras que a população confia. A polícia não é a das melhores pontuadas, né? Agora, tudo isso tem uma história, não nasceu desse governo ou do futuro governo. Isso tem uma história. As polícias, elas sempre foram tratadas pelos governantes como um braço dos governantes para fazer o seu serviço sujo. Historicamente, esse é o papel da polícia. Tanto é que há uma glória no seio dos militares mais antigos, por exemplo, quando se trata da questão do bando de Lampião, a volante do Tenente Rufino, ela passa a ter uma relevância extraordinária. Então, aquele tipo de polícia do início, final da terceira década do século XX, ela durante muitos anos permaneceu. Com a ditadura, a polícia ela foi reestruturada, ela passou a ser militarizada, ela passou a ter um treinamento e passou a ter uma capacitação uma formação dos seus dirigentes, dos seus oficiais, onde a sociedade, o inimigo do Estado era a sociedade. Então, hoje, passados quase 3 décadas da promulgação da Constituinte que está em vigor, a Polícia Militar ainda não foi colocada dentro da Constituição. No dia que a Constituição brasileira entrar nas corporações, efetivamente, do ponto de vista da sua formação, da sua normatização, do seu dia a dia, a tortura não será admitida em hipótese alguma. O tipo de tratamento degradante não será admitido em hipótese alguma. E também o tipo de tratamento que o Estado, que os governantes dispensam às polícias, não serão admitidos. Por exemplo, a questão do salário, das condições de vida, das condições de risco, de todo o trabalho insalubre e de alta periculosidade que a polícia enfrenta no dia a dia. A polícia de Alagoas e a polícia do Brasil é uma forma de degradação do trabalho. Então, a defesa da corporação não pode ser a defesa de que a polícia está somente para matar bandido ou pegar bandido, ou como se fosse os pitbull da sociedade. Ela tem essa função de garantir a ordem pública dentro do que rege uma sociedade civilizada, as normas jurídicas. Como essas normas são definidas, mas não são respeitadas, porque vale mais a ordem de um comandante para os seus comandados, que tem que pegar e tem que reagir, e tem que até fazer justiça com as próprias mãos, como foi feito agora agora, o ano passado, na favela da Maré, no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, onde os policiais subiram lá, entraram na favela e chacinaram a população. Essa população
que estejam envolvidas com o tráfico ou não, e a grande maioria da população pobre e favelada que estão excluídas, elas não estão envolvidas com o tráfico. Agora, tem parcela dela, considerável até, que está envolvida, mas a grande maioria não está envolvida. São trabalhadores, né? São trabalhadores e vivem sob o tacão ali, o domínio do tráfico. Então, na hora que essa população se sente ameaçada pela polícia, ela imediatamente toma partido, ela vai para o lado do bandido. E essa relação é uma relação muito tênue, parece torcida de futebol. O artilheiro, quando faz o gol, o centroavante, quando faz o gol, ou o jogador em posição, ou seja, ele está sendo vaiado, quando ele faz o gol, em questão de minutos ou de segundos, ele passa a ser o ídolo de todos que estão no estádio, pelo menos do seu clube. Entendi. A polícia é a mesma coisa, na hora que ela faz justiça, que ela prende, que ela pega com dignidade e cumpre eficientemente a lei, essa polícia passa a ser respeitada. Quando ela não derruba a porta, quando ela trata o cidadão pobre, negro e que está favelado com dignidade, diferentemente do que a polícia trata, por exemplo, na Zona Sul do Rio, aqui na Pajuçara, Ponta Verde, e nos conjuntos dos condomínios fechados, ou quando se trata de um branco que está de roupa aparentemente bem vestido, é sempre o tratamento é o doutor, o senhor. Quando é o trabalhador que está no ônibus, que toma batida na policial para ver se está armado ou com droga na periferia, ele o tratamento é completamente diferente. Então, isso parece uma coisa irrelevante no dia a dia da polícia, mas isso é determinante na formação da consciência da sociedade. E isso é um dos problemas mais graves que nós estamos vivendo. Porque essa cultura da violência, ela vai se entranhando cada vez mais dentro das polícias. Muito bem, doutor Geraldo. Magela, perfeito sua colocação. Doutor Leonardo, o senhor ouviu atentamente aí os dos nossos dois companheiros, e o senhor como advogado e criminalista entende muito bem, professor também entende muito bem do que foi exposto aqui e o que nós propomos aqui na discussão de hoje. Nós temos dois casos emblemáticos. Nós temos o Amarildo, no Rio de Janeiro, que desapareceu, depois foi constatado que a polícia realmente, através de muitas investigações, e um caso que eu não estou querendo que seja semelhante ao que aconteceu lá, mas que pelo menos suspeita-se que haja feito a mesma coisa, enfim, que o senhor pode até discordar tranquilamente, e é o nosso tema de hoje, para que a gente possa debater isso, a questão do Davi da Silva, de 17 anos, que numa batida policial acabou sendo levado e não encontrado muito mais. Você acha que é por conta dessas situações pontuais, né, que acabam criando situações, como disse o doutor Geraldo Magela, como disse também o doutor Flávio, em relação à polícia que vem com a intenção, primeiro, de coibir o crime, mas com muita força e às vezes exageradamente com a força, e essa truculência acaba deixando a sociedade, que deveria se sentir segura com a polícia, temerosa em que outros Davis e Amarildos sejam as próximas vítimas? Muito boa tarde. Boa tarde. Né? A primeira informação que se pode dar, inicialmente, é o papel da Polícia Militar, que é a polícia preventiva e a polícia ostensiva. Né? Eu costumo falar que a principal forma de manifestação que eu vejo do Estado é através da Polícia Militar. Por quê? Porque é a polícia que está circulando e procurando evitar o máximo de crimes possíveis. E através desse policiamento ostensivo se vê roupas grandes, se vê um armamento um pouco mais pesado. Quando o policiamento ostensivo se coloca sirenes em cima do carro. Por quê? Porque a presença da polícia, ela afasta o crime. É verdade. É por isso que a Polícia Civil ela não possui sirenes, ou não deveria possuir sirenes. Por quê? Porque a Polícia Civil é uma investigação, e a investigação deve ser secreta e sigilosa, e não a Polícia Militar. E claro que para evitar os crimes, é normal que ela use a força. O problema não é o uso da força, o problema é o uso da força moderada. E a força moderada é aquela que é feita para que se evite naquele momento o cometimento de crimes e assim por si só. Quando se observa que essa força moderada se transforma em força imoderada, excessiva, com agressões, com torturas, seja através de cacetete, seja através de arma de fogo, coronhadas, tapas no rosto e assim por diante, daí é que vem o excesso. Imagine que através disso é que vem aí tão medo da população. Por quê? Porque até pouco tempo atrás não se viam corpos no chão, crimes. Hoje em dia se vê o tempo inteiro. Qualquer criança em bairros periféricos, infelizmente, se vê o crime todos os dias. Infelizmente. É por isso que a justificativa de que em regiões mais pobres a tendência de se cometer crimes com violência ou grave ameaça a essa pessoa é maior. Por quê? Porque uma pessoa que morre em um bairro periférico, em que o Estado só nega direitos civis e se dá elas costas, lá existem uma quantidade maior de traficantes,
com tráfico existem as armas, quer dizer, a proximidade que ele tem com o crime é muito maior. Então, o modo dele entrar no crime é muito maior do que aquela pessoa, por exemplo, se encontra em classe média com seu trabalho e que tem importância dos seus direitos civis. É um pouco mais distante. Eu imagino que o motivo desse medo seja a questão de uma força imoderada que acontece em alguns casos específicos. Não em todos os casos, né? Mas a gente sabe que acontece, tanto na Polícia Militar como em outras polícias, Polícia Federal, Polícia Civil e assim por diante, né? Então, imagino que esse seja o motivo, a questão da força que seja imoderada, mas sabendo, né, que a força moderada deve ser coibida, tanto pela própria Polícia Militar, que possui as corregedorias por esse motivo, como através do Ministério Público, que oferece a ação penal e a polícia é punida por consequência, né? Isso, na verdade, é uma rede que não envolve somente a Polícia Militar, mas vários elos e vários agentes públicos, como aquele que acusa e aquele que julga também. Então, através de uma punição exemplar, se consegue coibir isso. Eu imagino que hoje, com a democracia que acontece desde 88, que a lição que é dada aos policiais militares é que use a força moderada, não a força desproporcional, né? Então, eu imagino que esse seja realmente o motivo de um medo de algumas pessoas da população, é pelo excesso, não pela presença. Imagine a população alagoana se passasse, por exemplo, um mês sem a rádio patrulha. Não, assim, você ia observar que o crime ia explodir, ia observar que o temor não seria em relação à polícia, mas o temor seria em relação aos bandidos e criminosos que se espalham aí pelo nosso estado. Muito bem, tá? Então entendido a questão da polícia. O doutor Geraldo, você conversava comigo aqui até fora do ar e eu achei interessante, tocou num assunto importante. Alguns policiais, no caso, por exemplo, Davi da Silva, alguns policiais estão sendo, inclusive, acusados, né, de cárcere, da tortura, seguido de morte, ocultação de cadáver, uma série de coisas. Que até, inclusive, agora, recentemente, o Ministério Público, inclusive, concluiu que apenas, não é, apenas duas tipificações seriam colocadas nesse processo. Isso tocou num assunto importante. Os policiais que estão nesse fronte, que estão enfrentando todos os momentos, e claro que nessa luta, nessa guerra, alguns inocentes acabam pagando por quem não tinha culpa, né? Pagando pelos que tinham culpa, né? O justo pagando pelos pecadores, digamos assim. E o senhor falou uma coisa interessante em relação à Defensoria Pública. Os policiais, quem os defende? Existem advogados, como por exemplo do mesmo da STIF, por exemplo, do Leonardo de Moraes, como exemplo aqui nosso, e como muitos outros que nós temos por aí no Brasil e aqui em Alagoas também, mas hoje especificando, inclusive com muita competência, ao professor Leonardo de Moraes, advogado criminalista, que já pegou vários casos emblemáticos e conseguiu reverter pela experiência e enfim. Os policiais hoje, necessitando, neste caso, por exemplo, eles precisam particularmente buscar essa ajuda jurídica, essa defesa jurídica, e o Estado não os dá, então, a defesa. Dá apenas a Defensoria Pública, que já vive aí numa situação complicada, competentes, advogados, ótimo e tal, mas que atende uma demanda imensa e que não vai ter tempo para se preocupar especificamente neste caso. É isso? Olha, os policiais militares e os civis, eles são funcionários públicos. Na hora que eu tenho a Defensoria Pública para defender um determinado segmento do servidor público, eu tenho que estender também a Defensoria Pública para defender os funcionários da Secretaria da Agricultura, os funcionários da Secretaria da Educação, da Fazenda, etc. Então, não é razoável a Defensoria Pública estabelecer, pelo menos firmar convênio com a Polícia Militar para a defesa pontual de militares. Que tipo de militares? O soldado que ganha R$1.200, R$1.400, R$2.000, sei lá, de acordo com o tempo de serviço, ou o coronel que ganha R$16.500? Boa pergunta. O coronel, então, ele consegue? Acho que é importante a gente saber. Pelo que foi noticiado, ele está incluído, ele na militar. O delegado de polícia também, o agente, o escrivão, etc. Então, eu acho que a defesa dos policiais, primeiro que a defesa da corporação, ela deve ser feita com transparência. Quanto mais a ação da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Federal forem transparentes, quanto mais os seus dirigentes, os seus comandantes agirem com transparência na sociedade, maior informação a sociedade terá e assim a sociedade poderá defendê-los de qualquer injustiça. Agora, quando o policial ele comete ou está sendo acusado, como é o caso desses 4 policiais,
a defesa desses policiais, inevitavelmente, ela terá que ser feita por eles próprios. Assim, se o comandante cometer algum crime, se alguém processar o comandante, vai ser a defensoria a bancar a defesa do comandante Lima Júnior, por exemplo? Não é razoável. Não é razoável. Perfeito. Então, a Defensoria Pública, ela foi criada no espírito de quê? De defender as pessoas que não têm condições econômicas de constituir um advogado. E é assim o fim o objetivo final, o principal objetivo, para ficar bem claro para essa coisa do final, o principal objetivo da Defensoria Pública é que o Estado contrata profissionais, operadores do direito, que se tornaram funcionários públicos, tanto quanto os policiais, tanto quanto os professores, para defender a sociedade, a pessoas que estão em situação as mais variadas, mas não têm condições financeiras de constituir um advogado. Muito bem, o Estado entra dando esse apoio jurídico para que ela possa ter o direito à defesa. E até para cumprir um princípio do direito romano, né? Nem do direito brasileiro, que ninguém pode ser condenado sem ter plena defesa. Ter a defesa, né? Muito bem, doutor Geraldo, perfeito. Olha, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta, no segundo bloco, como a gente sempre faz, será um debate feito entre vocês três, e eu queria que vocês debatessem em relação a quem teria coragem, ou se seria enfim, viável defender, por exemplo, policiais que estariam supostamente, no caso hoje especificamente, como estamos nesse imbróglio, esse imbróglio, por exemplo, do caso Davi da Silva, desses 4 policiais estão sendo, inclusive, né, suspeitos de série de acusações, quando na verdade eles alegam que nem sequer estavam nessa operação, por uma série de coisas. O doutor Leonardo, inclusive, vai puxar essa discussão no começo e poderá então se estender na discussão de vocês. Então a discussão hoje será essa após o intervalo. Como é que vocês poderiam agir em defesa dos policiais? Ou vamos ter cada vez mais policiais acolhidos, medrosos, não é? Com medo, temerosos de continuar enfrentando o crime, porque é uma disposição muito grande, né? É como se você lutasse no mar para pescar, mas você não pode matar nenhum tubarão, nenhum golfinho, mas numa pesca, de repente, um arpão seu pode pegar, de repente, num golfinho ou numa tartaruga. E aí, você será execrado por isso? Foi a sua intenção isso? Essa de matar o que, enfim, o meio ambiente tanto defende? Claro, estou dando aqui um exemplo bem sugerido, mas enfim, é a polícia. No enfrentamento numa favela, onde o tráfico atira, mata, o enfrenta com muita ousadia, um policial muitas vezes tem que ser bastante firme e claro que no meio, às vezes, alguns inocentes acabam levando um pouco a rebordosa sem ter culpa. E aí o policial acaba se execrando de várias ações fantásticas que fez defendendo a sociedade, em apenas uma onde aconteceu um erro, ele acaba sendo aí execrado totalmente pela sociedade, pela imprensa e pelos órgãos públicos também. Então essa discussão será no próximo bloco, vocês debaterão sobre isso, ok? Combinado? Vamos para um rápido intervalo comercial, a gente volta já, não sai daí. O Apvida, uma das 2 maiores operadoras de saúde e odontologia brasileiras, não para de investir no seu bem-estar. O Apvida acaba de receber uma nova UTI pediátrica no Hospital Maceió, além da ampliação das suas emergências adulto e pediátrica. A unidade, que conta com serviço 24 horas de tomografia de última geração, em breve receberá uma nova hemodinâmica. E as novidades não param por aí. A Clínica Maceió terá sua capacidade duplicada para levar muito mais saúde até você. Apvida, do Brasil para os brasileiros. Você quer ver Maceió crescer e ficar cada vez melhor? A Câmara Municipal também. E por isso aprova leis para você, cidadão. Uso de faixas refletivas por motoristas prestadores de serviços de entrega. Instalação de semáforos alimentados por energia solar. Retirada de veículos abandonados nas vias públicas de Maceió. Conhecer as leis é garantir os seus direitos e deveres. Acesse, dialogue, colabore. Câmara Municipal de Maceió.
o quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Meu cerebelo, eu sei porquê, faz mais sinapses quando te vê. Tem USB, ULT, tem CVT e super câmera de ré. E um design, uma revolução, libera o impulso responsável pelo comichão. Vem, vem. O lado da razão e o lado da emoção foram atendidos. Novo Honda Fit. Pense, compre um Fit. Não pense, compre um Fit. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Você sabia que toda criança tem o direito de ser feliz e de se sentir protegida? Pois é, e é por isso que existe o time da defesa. Uma super equipe criada para mostrar às crianças como se proteger contra a violência sexual. Esse time tem muito para ensinar, e a primeira lição é que nenhuma criança deve sentir medo ou vergonha de pedir ajuda. Se algo estranho acontecer com você, conte para alguém em quem confia ou disque o número 100 do seu telefone e denuncie. Diga não. Defenda-se. Pois é, estamos de volta com o Segurança em Foco aqui pela sua TV Mar, canal 25 na NET das organizações Arnon de Melo. Vamos continuar debatendo sobre esse assunto entre a relação entre polícias e sociedade, não é? A polícia sempre em busca da tranquilidade, da paz, da lei, da ordem, né, para manter tudo isso funcionando, mas a população em muitas situações se sente ameaçada com a chegada desse aparato no qual deveria se sentir tranquila e segura, né? Claro, em alguns casos, né? Por quê? Será que a polícia exagera em alguns momentos, tem ficado estressada demais por conta das ações feitas em incursões e as ousadias dos bandidos? Então, para a polícia, faz um diagnóstico que todo mundo é bandido até que se prove o contrário. Enfim, tem toda essa nuance. E a discussão será agora entre os nossos convidados em relação ao caso Davi da Silva, né, que numa incursão policial acabou desaparecendo e criando toda essa polêmica, como aconteceu com o caso Amarildo, no Rio de Janeiro. Doutor Leonardo de Moraes, eu vou começar com o senhor, por ser advogado criminalista e poder, junto com os colegas, debater esse assunto. Os policiais que estiveram envolvidos ou não, ou que fazem sempre, todos os dias, várias incursões policiais, seja nos coletivos, nas ruas, nas periferias, e aí muita gente pergunta, mas por que só a periferia? Talvez por uma grande incidência onde fica ali encrostado, né? Encrostado ali, por exemplo, o tráfico de drogas se aproveita da situação geográfica que nós temos das grotas, do difícil acesso, enfim, e a polícia está lá fazendo o seu papel. E muitas vezes ela acaba nivelando por baixo quem é quem. Às vezes algumas pessoas, como se citam, por exemplo, nesse caso do Davi da Silva, que seria uma pessoa que estaria com más amizades, mas não estaria fazendo parte, por exemplo, do tráfico, mas andava com pessoas que tinham envolvimento com isso. E por estar perto, a polícia aí acaba achando que todo mundo está no mesmo rol. Não tem ninguém com crachá dizendo eu sou, enfim, estagiário do tráfico, eu não sou, a polícia não tem essa visão nem bola de cristal. No caso da Davi da Silva,
O que os policiais foram extremamente execrados antes de se apurar com detalhes realmente o que aconteceu? Eu não tenho dúvida que a execração pública ela já aconteceu, não de agora, mas sim há muito tempo. Eu lembro de algumas entrevistas feitas por alguns agentes públicos que disseram assim: essa pessoa que praticou esse fato, os outros já foram identificados. Agora é só questão de tempo. Aí depois evoluiu para falar o seguinte: tiramos uma viatura de jogo, vai ficar na outra. E com certeza foram os 4 que praticaram esse fato bárbaro. A execração, portanto, já começou há muito tempo, não de agora. Claro que agora, por ser um fato midiático, né, por envolver policiais, por envolver a imagem da própria rádio patrulha e de um jovem de 17 anos, ele tomou umas proporções que a gente nem imaginou que pudesse chegar. Mas, naturalmente, nesse caso específico, se observa que alguns excessos podem ter sido praticados. Eu não coloco aqui a culpa na Polícia Civil, obviamente, porque a polícia ela reduz a termo aquilo que a pessoa diz. Mas eu imagino que, nesse caso específico, existe alguma força por trás. Não se muda um depoimento de um dia para o outro. Não se pode mudar a hora em que o fato aconteceu, quando você textualmente diz que o fato aconteceu às 7h10 ou 7h20 da manhã, logo depois fala que o fato aconteceu às 8 horas da manhã e no terceiro momento fala que o fato aconteceu às 8h30. Em cada depoimento, a hora foi aumentada para que houvesse uma aproximação e se identificasse qual viatura estava presente naquele momento. Então, a culpa, logicamente, não é da polícia, porque ela cumpriu o seu papel em investigar e a polícia tem que investigar mesmo. E foi justamente isso que sempre falamos como advogado ao delegado de polícia, que é o papel da polícia investigar e não se pode inventar a investigação. Mas o excesso, não o excesso, mas alguma conclusão, ela pode ser equivocada, não porque a polícia quis, mas sim porque foi levada a isso por algum conjunto de provas levado por alguma força. Nesse caso, eu não tenho dúvida que essa execração aconteceu, que a mídia publicou algumas informações que não poderia ter veiculado, não por culpa da imprensa, mas sim por culpa de quem forneceu essas informações. Houve uma informação agora de que houve uma proposta de colaboração premiada, não foi bem assim. Ou se ventilou a possibilidade de se haver uma colaboração premiada que não foi negada. E essa delação seria então para apenas 2 policiais? Que seriam para 2 policiais, que não se sabe qual foi o critério para usar os 2 policiais, mas seriam feitos em relação aos 2 para que entregassem os outros. E aí, logicamente, a colaboração ela não vai acontecer porque não tem o que se colaborar. Apenas aquilo que foi falado anteriormente, de que apesar de haver algumas abordagens naquela região do bairro, já que eles ficaram entre 8 e 10 e pouca da manhã, as abordagens aconteceram em relação a um rapaz até que vinha numa moto, mas o jovem Davi não foi abordado por esse conjunto de policiais militares. O que se estranha muito é a modificação brusca de depoimentos. Quando você fala textualmente que não se sente ameaçado, que você preste um depoimento de forma cristalina e afirma de forma inequívoca de que aqueles policiais não estão envolvidos no caso. Fala de forma inequívoca que as PMs mulheres não foram naquele momento reconhecidos. E fala, por fim, encerra o seu depoimento falando que não se sente ameaçado nem pela polícia e nem pela justiça, porque não deve nada a ninguém. Quer dizer, essa modificação brusca é algo que se causa estranheza. Se falar agora de que havia homicídio, né, é uma consequência absurda. Por que absurda? Porque não existe corpo, não há marca de sangue, não há prova testemunhal. Se as herbes detectaram no início, meio e fim do que os policiais fizeram, o que estende as herbes até meio-dia. O que seria essas herbes, doutor? São estações rádio base. Ok, só para a gente explicar para o telespectador entender. Quando você faz uma ligação, ela é recepcionada por uma torre dessa, né, de antena. E aí são as células, que é isso? São as células. Seriam as células, digamos. Aí existe esse fenômeno da posição geográfica, GPS, e aí se a pessoa passa por 10 torres dessa, as torres vão registrando o seu itinerário. Entendi. Eu já sabia, eu perguntei apenas para que o telespectador pudesse ter o entendimento, para não pensar que é herbe ou é alguma coisa, enfim. O Flávio conseguiu ser bem mais didático do que eu seria um dia. Do que eu seria um dia, mas é necessário se estender essas herbes para saber cada trajeto feito por aqueles policiais. E isso já foi apurado? Não, isso ainda está em andamento. Isso está em andamento, nós vamos fazer. As 4 tipificações. Serão feitas solicitações nesse sentido.
né, de que fossem estendidas as investigações para se pegar algumas informações que são importantes, não como forma de atrapalhar, mas sim como forma de contribuir com a investigação, com a verdade, com a verdade, né? E aí que serão solicitadas, mas que há algumas informações que realmente fogem a uma lógica de uma pessoa normal, quiçá um policial militar. Muito bem, tinham 4 tipificações, né, isso no primeiro momento. E aí o Ministério Público agora entende que, me parece, que não concorda com o que foi apresentado pela Polícia Civil, dizendo apenas que agora o crime é de tortura seguido de morte. Por que isso? Na verdade é o seguinte, as acusações iniciais, elas realmente não tinham suporte nem jurídico, nem suporte probatório. A questão da tortura é que haveriam supostas agressões feita por policiais militares na frente de uma plateia, né? Para todos que assistem aqui, a situação aconteceu por quê? Porque disseram que estavam eles abordando 2 jovens, que seria Davi e um colega dele, na frente de um mini pronto-socorro. E lá haviam pessoas que vendiam caldo de cana, porteiros, curiosos. E as agressões grande, né? Iniciais duraram aproximadamente 20 minutos, com todo mundo vendo durante o dia. E depois eles pegaram um desses jovens, que era o Davi, colocaram na mala do carro para levar, para dar fim ao Davi. E deixou o coleguinha dele sair para servir como testemunha contra si mesmo. Quer dizer, como é que policiais que têm o fim de torturar e matar uma pessoa fazem isso na frente de uma plateia, em frente a uma escola em que várias pessoas passaram naquele momento, torturas que duraram cerca de 20 minutos, segundo a própria polícia, depois pegaram o rapaz, colocaram no carro, levaram para um córrego, deu fim ao corpo. O rapaz, que é o que estava com ele, que presenciou as agressões, que viram os policiais, que viu frente a frente, foi liberado para servir como testemunha. Quer dizer, não há lógica do ponto de vista fático para isso. Há uma pressão muito grande em relação aos investigadores, né? E que essa pressão é transferida para quem comanda. E eu quero aproveitar a oportunidade para elogiar o comportamento do comandante da PM, que quando questionado por que os policiais continuavam trabalhando, ele explicou, em síntese, que ele não ia fazer uma condenação antecipada, né? sem dar direito à defesa. O pessoal está trabalhando na área administrativa e eu acho que as autoridades têm que ter essa coragem. A autoridade não pode participar do linchamento. Exatamente. Né? Por uma pressão midiática, você fazer essas condenações precipitadas. Só para interromper, doutor Flávio. Os autores, sobretudo os mais modernos, que aplicam o direito penal, o processo penal, a filosofia, eles dizem que o nível de civilidade de uma população é medida de acordo com respeito ao princípio da presunção de inocência. Exatamente. Quanto menos você respeita, você demonstra que o nível de civilidade daquela sociedade, daquela comunidade, ele é inferior ou é superior. A gente vê que aqui, nesse momento, foi respeitado, sem pré-julgamentos. É o que se pede. Essa discussão do desaparecimento, o caso do Davi, ele tomou essa dimensão. Né? As redes sociais é um dos fatores importantes, até porque na mídia impressa pouco saiu pontualmente. Agora, como houve também um silêncio quase que sepulcral, do ponto de vista de mais de 6 meses, onde a polícia não dava nenhum tipo de informação clara do que estava acontecendo, não dizer que tipo de investigação, nem eu estou querendo que a polícia revele, que não é a piada do português, mas como você tem uma cultura, uma cultura, exagero essa expressão cultural, mas você tem uma tradição de desaparecimentos, de morte, de homicídios de toda a natureza, e um caso vai substituindo o outro, esse era mais um a constar nessa estatística, né? O que eu defendo, e eu acho que qualquer pessoa de bom senso deve defender, é que todos os direitos de todas as partes sejam respeitados. Porque, caso contrário, nós vamos para a barbárie, né? Agora, não há crime perfeito. Se essas investigações não são as melhores, se instale outros métodos de investigação,
Se esse grupo, o Ministério Público, acha que não está contento o inquérito policial, que se estabeleça um tipo de investigação para se chegar a uma conclusão que a sociedade também sinta confiança na Polícia Civil, na Polícia Militar e no Ministério Público. Exatamente. E que se faça justiça. Porque de tudo, você tem em tese o lixamento. Os policiais estão sendo publicamente acusados, estão se defendendo, mas tem uma família enlutada, que não sabe também o corpo onde está. E tem uma mãe que... Isso é uma condenação. E essa condenação é definitiva, porque o sujeito, até que ele, a não ser que ele apareça em algum canto, caso nunca venha a aparecer... É um luto eterno. É um luto eterno. E tem até a informação, Dona Magela, de que parece que logo há pouco tempo após o desaparecimento do Davi, a mãe dele, ela sofreu disparo de arma de fogo. É verdade, ela estava... Sim, no ponto de ônibus. Nós mostramos aqui, nós fizemos aqui É uma tragédia muito maior, que quase a perda da sua própria vida e o desaparecimento de um filho. E algumas pessoas colocaram o laudo correlacionada também, né? Isso em relação a esse caso. Algumas pessoas comentam, e eu estou colocando aqui apenas para a gente discutir isso. No caso da Dona Maria José, nós acompanhamos no programa Vez do Povo, ela fazendo a entrevista, cobrando a presença do filho, que aparecesse, que fosse devolvido, fosse vivo ou morto e tal. 2 semanas depois, houve uma troca de tiros entre 2 pessoas no mercado da produção, do qual ela também é verdureira, vende, enfim, alguma coisinha. Há muitos anos, 20 anos que ela é vendedora ali também no mercado da produção. E uma dessas balas estava fechando a sua banquinha e estava voltando para casa, num ponto de ônibus, quando uma bala perdida dessa troca de tiros, né, desafetos lá, enfim, acabou atingindo-a na cabeça e ficando alojada na boca, uma coisa assim. Isso é uma tragédia terrível. E algumas pessoas ainda dizem que talvez fosse uma maneira de querer queimar o arquivo, já que ela estaria apelando para todos os cantos para que o filho aparecesse, por ser uma trabalhadora, uma pessoa simples, pobre, mas que conseguiu comover a população. Que creio que isso não tenha nenhuma correlação, foi realmente uma fatalidade terrível, mais uma terrível nessa família, né? Além do desaparecimento do filho, ela cometida por uma questão de uma bala perdida, enfim. Que eu acho que há mecanismo, eu acho, do ponto de vista empírico, porque eu não sou policial, o Flávio é um policial com larga experiência. Há a possibilidade de se chegar, em algum momento, a um denominador comum, ou seja, aos reais autores, autores desse desaparecimento, desse crime. Então, o que a sociedade não pode ficar, não na pressão, mas pior do que a pressão, é ficar suspeitando de que quem deveria dar segurança é o culpado. Não dá segurança porque o cara pratica esse tipo de conduta. Exatamente então, isso. A quebra da confiança da polícia, das polícias em Alagoas e no Brasil, em qualquer parte do mundo, se dá a partir do momento que a sociedade não se sente com a devida confiança naquele funcionário do Estado. Perfeito. Exatamente esse ponto que o Magela toca é muito importante. A polícia, ela demora muito para apresentar as informações devidas. Demorou muito no caso de Isabelle. No que você demora a apresentar a sua versão, surgem outras versões. E agora com as redes sociais, isso é muito rápido, se avoluma de forma muito rápida. E acredito que demorou também, acredito não, isso é uma verdade, que demorou muito no caso do Davi. Então, a polícia que tem esse dever, ela deveria ter já um processo, né? um procedimento. Não, vamos apresentar, vamos discutir. Está sempre dando satisfação o tempo inteiro. Para a imprensa, para a população, para a sociedade. A investigação está andando, temos isso aí. É um dever, nós somos servidores públicos e temos que prestar as informações do nosso trabalho. Tem informação sigilosa que não pode ser repassada? Claro, preserve-as. Mas o andamento da investigação, isso tem que ser passado para que se evite. As redes sociais modificaram o relacionamento da sociedade e modificou também a forma de cobrança. E a polícia tem que estar adaptada para isso. E como se adaptar? Estude esses fenômenos agora e se adeque a ele, dê resposta rápida. Né? Se coloque no lugar do cidadão, se coloque no lugar da família lutada e se coloque no lugar do policial que está sendo
possivelmente condenado erradamente, né? Exatamente. Então, a questão é justamente sobre esse tema que nós estamos debatendo. Quer dizer, o doutor Magela tocou no assunto, o doutor Flávio e o doutor Leonardo também tocou no assunto com muita competência. A verdade é o seguinte, nós estamos numa luta terrível nessa linha tênue que o senhor falou, doutor Magela, entre proteger e ser o vilão, que é muito, né, muito insignificante, é um pelinho de sapo, como diz a história, né? Um cabelinho de sapo. E a população está temerosa já, então, porque, olha, foi o Davi, foi o Amarildo no Rio de Janeiro, foi o caso do fulano de tal. Olha só, então, tá vendo aí, já chegou a polícia, né? Quer dizer, a gente tem percebido que com essas notícias, né? E não estou dizendo aqui que a imprensa oculte, que a gente acabe deixando passar, que é assim mesmo, não é isso. Tudo seja apurado, que seja punido, se tiver culpa, que seja punido. A minha preocupação é que nós estamos numa situação em que a sociedade está vivendo um momento terrível de medo da polícia, do qual ela deveria se sentir orgulhosa de ter a proteção. Eu acredito, não é? Viu isso, e colegas, que hoje o Estado tem que ter uma noção do que é o Estado paralelo do narco-Estado. Isso. Hoje, o mundo se preocupa com o Estado Islâmico. Esse grupo terrorista que recruta tantos jovens e com tanta facilidade, jovens de classe média que andam pelo mundo, europeus, bem nascidos, e eles são recrutados pelo Estado Islâmico. Nós aqui, os nossos jovens estão sendo recrutados pelo narco-estado, e é muito mais fácil. Eles estão ali, esses estão desamparados pelo Estado, né, como o professor Leonardo fala, o doutor Leonardo fala da omissão do Estado em ofertar esse serviço. Aí está lá o narco-estado oferecendo uma vida glamurosa, né, que é a vida do criminoso. E essa relação polícia-estado, parece que a polícia virou vilão e o traficante virou o herói. O playboy lá do Rio, que saiu da classe média para dominar o tráfico no morro, pousa nas piscinas aí com fuzil, ostentando colares, enfim, uma vida glamurosa e recrutando muitos jovens. Os jovens vão querer estudar, às vezes não tem aula, não tem greve, enfim. É uma competição difícil, é muito difícil. Então, o Estado brasileiro hoje, o governo, deveria se preocupar muito com o que é que eu vou fazer para impedir que esses jovens sejam recrutados pelo narcotráfico. E a polícia, ela não chega atirando. É muito difícil. Até 90, aproximando de 2000, a polícia para apreender um rifle era a coisa mais difícil incomum. do mundo. Hoje, todo vagabundo tem um rifle. Exatamente, aí. Isso. E a polícia enfrentando isso. Nós que somos pais, nós hoje encorajaríamos um filho a ser policial? Certamente que não, né? E uma carreira tão boa e necessária. Exatamente. Essa questão da confiança na polícia, eu acho que ela reflete de forma significativa na própria sociedade. Eu digo isso porque é o seguinte, na maioria dos casos a polícia vai acertar, mas em alguns casos, são casos emblemáticos em que a polícia, infelizmente, errou. Como errou? Por uma questão de uma investigação precipitada e de uma informação passada para a imprensa sem que a investigação fosse concluída e, entre aspas, que acabasse de se iniciar. Houve naquele rapaz, por exemplo, em que é acusado de ter sequestrado uma enfermeira do HGS. Exatamente. Descobriu com pouco tempo depois. O Major Eugênio, que foi condenado, foi condenado, execrado, perdeu a farda, depois foi recomposto novamente para a corporação. E o Estado condenado a pagar a indenização a ele. Tem que pagar, porque ali muito bem lembrado, muito bem lembrado. Os netos vão receber dinheiro, os netos, porque o Estado aqui, e isso é ele terrível. até para exigir da pessoa um respeito em que nem ele cumpre a parte dele. Porque você passa anos, eu tenho algumas pessoas que eu conheço que têm 25 anos sem receber o salário, uma indenização viciada em relação ao Estado, e assim, morrem sem receber. Mas a questão são casos em que se acerta em relação à investigação e que se erra. O problema é o transporte da informação de forma precipitada, como aconteceu com esse rapaz que é enfermeiro, como pode acontecer e deve acontecer com o rapaz da Isabelle também, que foi metralhado, porque se falou aqui em execução. O motivo do crime, e a literatura inglesa explica isso, e também americana, que a essência do crime é o motivo.
Não se pode falar em execução sem motivo, a não ser que fosse aquele chamado ações de curto-circuito, que é aquele em que a pessoa tem uma ira momentânea e pratica um fato. Inclusive, em ações de curto-circuito, a pessoa não é perigosa, porque em instantes em que ela pratica o fato, ela se arrepende. Exatamente, ela tem a depressão imediatamente. Aí sim, mas um fato desse, como se acusou anteriormente essa PM, para dizer, falar em execução, em motivação, de que havia uma ligação com o caso Davi, isso é um absurdo. Eu acho que... Aí, por questão, licença, pois não, essa questão dessas disparidades que acontecem e essa vontade de passar informação às pessoas, é isso que causa um certo medo. Ao mesmo tempo que se manter as pessoas informadas, se melhorando também as pessoas. Eu paro do pressuposto, e que é isso que eu estudo na minha vida, de que a investigação é um procedimento secreto. E na hora que você passa todas as informações feitas por uma investigação, como acontece com a Operação Lava Jato, a lei de crime organizado determina que a colaboração premiada seja um procedimento sigiloso e se vê pela imprensa se mostrando a cara da pessoa, delatando, inclusive com áudio e vídeo. Não se pode mostrar isso aí. Não se pode transformar um processo penal que é uma coisa séria. Claro, há sempre pessoas que sofrem com isso. Há pessoas que falecem, pessoas que têm os seus direitos negados, a corrupção acontece, mas o processo penal é algo que traz para um indiciado suspeito uma situação degradante. É por isso que, para preservar a investigação e a imagem de uma pessoa que é suspeita em razão da presunção de inocência, não se pode mostrar tudo como está acontecendo. Eu imagino que essas discrepâncias ou esse acesso tão grande à informação sejam um dos motivos da falta de confiança que acontece. Mas eu acho que não é nem um acesso à informação. Um dos motivos, né? O acesso à informação hoje independe de você estar no órgão de comunicação A, B ou C. As redes sociais comunicam muito mais do que os meios tradicionais de comunicação que a gente conhece. Agora, quando o Estado se comunica mal, que é o caso das polícias, as polícias são pessimamente, elas comunicam as suas ações pessimamente. Em geral, você tem lá, não, fulano de tal é o assessor de imprensa da Polícia Militar, da Polícia Civil, ou da Polícia, ou do Bombeiro, etc. São pessoas que, com a relação dele com a comunicação, e sobretudo com a comunicação que nós vivemos hoje, é muito precária. Então, é muito precária. Então, diante de uma situação onde você tem dezenas de eventos, onde a vida é o principal, a polícia normalmente não trata com parturientes que a ambulância não veio, vamos fazer o parto na viatura da polícia. Não é comum. Isso é raro. Isso não é o dia a dia. O dia a dia é enfrentamento. É tráfico, é estupro, é roubo, é assalto à mão armada, etc. É todo tipo de homicídio dos vários tipos, latrocínio, etc. Delitos mais nocivos é a polícia que enfrenta. Que enfrenta. Então, se essa comunicação é feita precariamente e permanece, os delegados falam muito mal do ponto de vista da comunicação para a sociedade, usam expressões, muitos deles, que assim, bem como os advogados, permita exatamente esse tipo de coisa, que é palavrão, isso é palavrão, isso não comunica ninguém. Quando não, o snob usa ainda expressões em latim, aí que complica mesmo a comunicação. Por exemplo, na persecução criminal inquisitorial. Isso é um palavrão, ou então o nome de um bloco de carnaval. Dá para criar um bloco de carnaval. O remédio. Então, é o remédio, né? O abuso, o principativo de um remédio. Então, essa comunicação, em algum momento, ela vai prejudicar o trabalho e a imagem das polícias. Aqui e fora de Alagoas, no Brasil inteiro. Então, esse é um dos fatores, mas não é o determinante. O determinante é que você não está dando à comunidade, à sociedade, a real informação, no tempo real. Na hora que eu disse, não, estamos sob investigação, é sigilosa, mas a população não quer saber os detalhes da investigação. E vai buscar, inclusive, essas informações. Então, né? Aí começa a especulação. Exatamente. Sobretudo nos casos emblemáticos. Então, o caso Davi, ele passou a ser um caso emblemático. Por exemplo, eu escrevi um post no meu blog. Cadê o Davi? Verdade. Até agora, o Davi não apareceu. Né? Eu postei no meu Facebook dezenas e compartilhei e dei opinião em dezenas de outras pessoas que no Facebook também reivindicavam o aparecimento do Davi. Eu não sei nem quem é a família do Davi. Davi é mais um anônimo que eu estou lá participando disso. Agora, me desculpem, não tem uma rede social dessa que cobre e lembre o nome de um policial assassinado, né? É verdade. É muito difícil.
São esses valores, né? Se dá certa inversão, né? A vida tem o mesmo valor, claro. A do como policial, a polícia tem a obrigação, agora, mas ela não tem, às vezes, é nascido para morrer. Até, ele é como se fosse um Robocop, né? Ele tem, as pessoas esquecem que o policial tem família, tem doença, tem esposa, filhos, problemas, aluguel para pagar, conta, água, luz, uma série de problemas para ele enfrentar. Eu entendo isso, porque ficou durante muito tempo, e nós já debatemos esse assunto aqui, em que a polícia lembra a ditadura. E a ditadura é ruim. Então, a polícia, polícia necessária somente quando eu precisar, que ela se vire. A gente tem muito isso. Alguém lembra um ano de morte de um policial que foi assassinado dentro de um ônibus? O policial, esse que teve um gesto heróico, que livrou um assalto no ônibus. De 30 pessoas serem assaltadas e mortas por 3 vagabundos, inclusive, no ônibus. Quem é essa pessoa? Quem é esse herói? Não se valoriza. Inclusive, ele fica anônimo por proteção. Por proteção. Porque se ele realmente for um policial, né, que estivesse ali apaisando, ele não vai querer aparecer, por mais que diga só, você vai ganhar $1 milhão, ele não aparece, porque antes ele vai ser execrado, vai para a corregedoria, vai saber por que ele atirou, por que ele estava armado, por que ele reagiu, colocou a população em xeque, colocou em risco. Olha só quantas... Foi ser polícia. Mas é que você isso é parte nessa reportagem que foi feita em relação a esses 3 jovens que assaltantes que foram assassinados. Eu acho que o problema todinho é a forma como a reportagem foi passada. E vendo aquilo que o Magé falou. Porque o policial não é herói porque mata bandido, não. O policial não é herói porque mata alguém, nem que faz limpeza social, nem que rotula alguém de lixo humano. Ele foi herói por quê? Porque naquele momento haviam pessoas que iam ser assaltadas por 3 pessoas que estavam armadas e ele, na legítima defesa de terceira pessoa, os matou. E outra coisa, ele já estaria condenado à morte, como foi outro colega de profissão, na mesma condição, se fosse descoberto que era policial. Exatamente. O de São Miguel, o maribondo, a menina que estava acompanhada dos... Percebeu o volume da arma dele, ele é policial. E ele voltou e o atirou na cabeça. Reivindicar a lembrança dos policiais mortos é mais do que justo. É mais do que justo. Agora, é parte desse mundo que a polícia foi submetida. A polícia, ela está até hoje submetida, primeiro, a baixa estima. Os policiais vivem em baixa estima. A sociedade olha para a polícia como uma coisa que não faz parte do seu dia a dia. Ninguém anda cumprimentando. Olha, encontrei o policial na rua, como vai o senhor? Bom dia, boa tarde, boa noite. As pessoas... Então, esse limite entre a paixão, o amor e o ódio, ele vive. Isso é o dia a dia. Infelizmente, isso é verdade. A defesa dos policiais, ela é sempre colocada num tom onde os policiais, eles vão fazer isso. A limpeza social, etc. Quando acontece o erro, e aí é o que mais tem acontecido, esse caso, por exemplo, do policial que matou os 3 dentro do coletivo. Qual foi o trabalho de criminalística feito após o assassinato? 0. Houve o comandante elogiando e colocando no panteão de herói. Então, a gente já vai, inclusive, vai diminuindo o grau de herói. Herói no Brasil, que é o Tiradentes, é o Zumbi, etc. Então, a gente vai criando os nossos heróis, né? Então, a partir desse momento, você tem que ter todos os marcos legais. Então, na hora que você tem isso definido, esse policial, se aconteceu isso, se efetivamente, tecnicamente foi provado isso, ele vai ter que receber as condecorações da instituição que ele pertence por esse ato de defesa da coletividade. Claro. Porque isso o Estado brasileiro e a Constituição brasileira garante. Isso não é uma coisa anormal. Agora, na hora que eu boto isso tudo na vala comum, aí eu passo a ter o sujeito que auto de resistência. Veja quantos homicídios em Alagoas aconteceram com auto de resistência. E esse auto de resistência não foi confirmado pela perícia técnica. Mas os comandantes, o antigo comandante e o atual comandante, elogiam sempre o auto de resistência. Então, o auto de resistência vai caindo na vala comum,
como eram os tempos do Coronel Amaral, dos crimes misteriosos e os super misteriosos, que essa expressão foi criada pelo jornalista Zito Cabral. Como era um período de ditadura, você não podia dizer, não, é um crime misterioso, porque ele aconteceu, mas ninguém pôde, não teve inquérito, então não pode ser identificado o autor, nem quem mandou, nem o material, nem o intelectual, então bota como um crime misterioso. E o mais complicado, bota como super misterioso. E ficou nisso. Então, essa prática, ela vai se modernizando, mas com o mesmo perfil, com a mesma, o vício do cachimbo vai entortando a boca. Verdade. Então, na hora que a polícia age com todos o aparato técnico que ela tem, e que não é de péssima qualidade, ao contrário, é de boa qualidade, ela pode identificar tudo isso, inclusive os erros. Vamos mudar o termo agora, não é mais herói, vamos chamar de sobrevivente. Porque sobrevivente, Boa, bem lembrado. Seria bom, doutor Flávio, até uma resposta. Vamos chamar de sobrevivente. Os policiais, eles podem ser tratados assim como heróis, porque nesse momento agiram legítima defesa de terceiros. De 30 só tinha 30 pessoas, né? O herói sobrevivente. Mas se fosse feita uma investigação e uma resposta pela polícia com a seguinte conclusão: o policial matou as 3 pessoas em razão de uma prova colhida na investigação que concluiu pelo seguinte: sim, eles agiram em legítima defesa de terceira pessoa. Pronto, publique isso. Ótimo. Porque você vai dizer que o policial é herói porque matou. Exatamente. Mas sim agiu matando 3 para defender 30. Porque senão nós teríamos heróis assassinos. Não é? Por todo canto. Os heróis vão ser só os assassinos. Aí sim. A defesa da sociedade, inclusive a defesa armada, que é o papel da polícia, ela tem que ser muito bem protegida e controlada. Porque, caso contrário, eu vou estabelecer no meu bairro, como policial, que eu também, aquele cara ali, eu acho que ele é assaltante também. Vou matar ele, também vou ficar herói, porque eu matei porque acabei com um cara mas isso já existe. Problema. O bandido é super valorizado quando mata um policial. Pois é. Quando você chega lá... Mas isso é coisa do bandido. O Estado não é um Estado bandido. Não, claro, o bandido age fora da lei, fora do Estado. O Estado não pode se nivelar ao bandido. O Estado tem condições de pegar o bandido, se ele reagir, atirar, e dependendo da reação, você atira para imobilizar. Claro. Necessariamente não é para assassinar. Apenas imobilizado. Você vai imaginar que o policial cometeu um excesso, né? Enfrentou 3, aí matou 3, foi um excesso. Ele deveria verbalizar: olha, eu sou policial, estou aqui sentado, desistam dessa tentativa de assalto. Desarme-se, saiam deste ônibus, ou eu posso até sacar minha arma. Depois desse diálogo, aí ele... já morreu, né? Já estaria morto. Enfim, companheiros, eu acho ótima a discussão e a discussão ia esquentar mais um pouco agora, mas vamos ter que deixar para a próxima semana, o nosso tempo já ultrapassamos o nosso horário. Quero agradecer mais uma vez, com muita satisfação, recebendo aqui o doutor Leonardo de Moraes, advogado criminalista, com muita satisfação o doutor Geraldo de Magela, historiador, e com muita satisfação também o doutor Flávio Saraiva, delegado da Polícia Civil, cada um dentro da sua, mas lembrem que a gente discute aqui nas ideias, a discussão das ideias, e com um objetivo só, que é a gente tentar fazer com que a polícia volte a ter o respeito e a dignidade merecida e que a sociedade, sempre que precisar, a tenha como parceira, né, desses guerreiros, sobreviventes e heróis do dia a dia que dão a vida para nos proteger. Essa que é a grande verdade. Muito bem, muito obrigado a todos. Obrigado, Leonardo, mais uma vez pela sua participação. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, né? Bom fim de semana a todos. Muito obrigado. Doutor Geraldo de Magela, muito obrigado. Agradeço. Prazer mais uma vez, Flávio. Boa tarde a todos. Até a próxima. Deus quiser. O tema a gente vai discutindo durante a semana no nosso grupo WhatsApp, né? Muito bem. Quem estiver concordando, diga alright, como diz nosso amigo Geraldo de Magela. Muito legal. Obrigado a vocês, bom final de semana, obrigado pela participação. Obrigado a você, telespectador, que também participa com a gente, sempre todos os dias, pelos nossos e-mails, pelos nossos telefones, nas ruas onde nós passamos, colocando sempre as ideias dos debates que nós trazemos aqui para o Segurança em Foco. O Segurança em Foco de hoje vai ficando por aqui. A gente marca um novo encontro na próxima sexta-feira, a partir das 15h30, eu e você e os nossos convidados, com mais um Segurança em Foco. Bom final de semana e até lá.